Entendendo a História. O mapeamento completo das calúnias contra Lulinha. 2 décadas de acusações fabricadas, distribuídas e financiadas. Quem criou, quem publicou, quem distribuiu e quem lucrou com as mentiras. Ao longo das últimas 2 décadas, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, tornou-se um dos maiores alvos de desinformação organizada no Brasil. Nenhuma das acusações que você vai ouvir resultou em condenação criminal. Todas têm autor identificado. Quem é Lulinha? Fábio Luiz Lula da Silva é biólogo e empresário, primogênito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fundou a Gamecorp em 2004 e atua nos setores de tecnologia e cannabis medicinal. Por ser filho do presidente mais popular da história do Brasil, tornou-se alvo prioritário de um sistema organizado de desinformação. As acusações foram fabricadas para atingir o pai através do filho. Nenhuma foi provada. Todas têm responsável identificado. O primeiro ciclo de acusações veio da mídia tradicional. Em 2004, Lulinha fundou a Gamecorp. Em 2005, a Telemar, hoje Oi, injetou 5,2 milhões de reais na empresa. Quem publicou a acusação? A revista Veja e o Estado de São Paulo foram os primeiros a levantar suspeitas de tráfico de influência. A Veja foi processada por Lulinha em 2006 por danos morais. Após anos de investigação, nenhuma condenação criminal foi proferida. A narrativa, porém, foi plantada e seria explorada por anos. Em 2008, a Folha de São Paulo publicou que a viagem de Lulinha à Antártida havia sido paga com dinheiro público. O Palácio do Planalto desmentiu com documentos. Lulinha pagou as próprias despesas. Em 2010, a Folha de São Paulo revelou os passaportes diplomáticos concedidos a Lulinha e seu irmão. A Justiça cancelou os documentos em 2013 por irregularidade. Mas o episódio mais grave veio em outubro de 2015. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou que Fernando Baiano havia pago 2 milhões de reais em despesas de Lulinha. A notícia foi reproduzida por dezenas de veículos sem verificação. Um mês depois, o próprio Lauro Jardim publicou correção. A informação era falsa. Lulinha nunca foi citado na delação. O Globo se autocorrigiu. Os outros veículos que reproduziram a mentira, não. A partir de 2013, um novo sistema entrou em operação. Não mais jornais tradicionais, mas uma fábrica industrial de mentiras com produção, distribuição e financiamento identificados pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal e pela CPMI das fake news. O objetivo era claro: criar a imagem de um filho de presidente vivendo de luxo com dinheiro do povo. Cada calúnia tinha um responsável. Nenhuma era espontânea. Calúnia número 1. A Ferrari dourada. Em 2017, um vídeo de um homem dirigindo uma Ferrari banhada a ouro viralizou com o texto: Lulinha, maior ladrão da história do Brasil, saindo do hotel em Dubai com sua Ferrari banhada a ouro. Quem criou e distribuiu? A agência pública identificou que políticos como Adilson Barroso, fundador do Partido Patriota, depois filiado ao PL, distribuíram o vídeo em grupos de WhatsApp com até 40 mil membros com a instrução: repassar geral urgente. O fato: o vídeo foi gravado em Mônaco. O motorista era o príncipe saudita Turki bin Abdullah. Lulinha não estava no vídeo. Desmentido pela Veja, pelo Observador de Portugal e pelo UOL Confere. Calúnia número 2. Dono da maior fazenda do mundo. Desde 2013, boatos recorrentes apontavam Lulinha como dono de fazendas bilionárias. Circulavam com fotos aéreas e documentos falsificados. Quem criou? O Jornal da Cidade Online, site que usava jornalistas fictícios com fotos roubadas de bancos de imagens, foi rastreado pelo Aos Fatos como um dos principais produtores dessas mentiras. O site recebia verbas públicas do governo Bolsonaro via Google AdSense. O fato: o Aos Fatos e o G1 provaram com registros de cartório que as fazendas pertencem a outros proprietários. Lulinha não consta em nenhum registro. Calúnia número 3. O jato de 50 milhões de dólares. Em 2018, montagens com a foto de um Gulfstream circulavam com a frase: avião do filho do Lula, pago com dinheiro do povo brasileiro. Quem financiou a distribuição? O Interceptor Sincep Brasil revelou que o governo Bolsonaro direcionou 7,5 milhões de reais em verbas públicas via Google para sites de extrema-direita que produziam e distribuíam esse tipo de conteúdo. A mentira era negócio lucrativo. O fato: a AFP e a agência Lupa rastrearam o prefixo da aeronave e provaram que ela pertencia ao Wells Fargo Bank. Lulinha nunca possuiu a aeronave. Calúnia número 4.
preso com cocaína no Paraguai. Em 2023, um deepfake sofisticado simulava uma página do G1 com a notícia da prisão de Lulinha com 32 quilos de cocaína. O G1, o Estadão Verifica e a agência Lupa confirmaram. Montagem. A pessoa presa era outra. Calúnia número 5. Dono da JBS. Desde 2013, correntes afirmavam que Lulinha era dono oculto da gigante das carnes. O CEO da JBS, Wesley Batista, desmentiu publicamente em 2015. Nunca houve qualquer participação societária. As calúnias não nasceram do acaso. Tinham coordenação central. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid confirmou em delação premiada que Carlos Bolsonaro, filho do presidente, comandava o núcleo de criação e distribuição de narrativas falsas, o chamado Gabinete do Ódio. A deputada Joyce Asselman denunciou na CPMI das fake news que R$500 mil em recursos públicos foram usados na operação. O Jornal da Cidade Online, principal fábrica de fake news sobre Lulinha, usava repórteres fictícios com fotos roubadas para blindar os autores reais de processos judiciais. Ao menos 4 publicações falsas sobre Lulinha foram rastreadas até o veículo pelo Aos Fatos. A distribuição era industrial. A Universidade de Indiana identificou quase 2 milhões de robôs no Twitter impulsionando conteúdo falso. No WhatsApp, políticos identificados distribuíam as mentiras em grupos com até 40 mil membros. O financiamento era público. O governo Bolsonaro direcionou R$7,5 milhões em verbas federais via Google para sites que produziam desinformação. Empresários também financiaram campanhas de disparos em massa com bases de dados compradas ilegalmente, conforme revelou a Folha de São Paulo em 2019. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi aparelhada para espionar adversários com software israelense Fastmile. As informações obtidas alimentavam o Gabinete do Ódio. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, foi indiciado pela Polícia Federal. Em dezembro de 2019, a Polícia Federal deflagrou a 69ª fase da Lava Jato contra Lulinha. A revista Veja publicou que ele usava empresas fantasmas para lavar dinheiro. A Record TV e a Jovem Pan reproduziram em horário nobre, sem verificação independente. O desfecho. Em 2022, a Justiça Federal de São Paulo arquivou a investigação. As provas foram declaradas nulas pelo Supremo Tribunal Federal, derivadas de atos do ex-juiz Sérgio Moro, declarado suspeito de parcialidade. Em 2023, quando as mesmas reportagens voltaram a circular como se fossem atuais, o Estadão Verifica publicou alerta: conteúdo desatualizado, investigação arquivada. A Veja nunca publicou correção equivalente em destaque. O episódio mais recente e mais emblemático. Em 2025, Lulinha foi citado na CPMI do INSS como suposto sócio do careca do INSS, lobista preso por fraudes bilionárias contra aposentados. A Polícia Federal investiga. O sigilo bancário foi quebrado em fevereiro de 2026. A investigação está em andamento. Em março de 2026, a revista Veja publicou a reportagem A Sociedade Secreta de Lulinha com o Careca do INSS. Horas depois, a matéria foi apagada do site. Sem nota de retratação. Sem explicação aos leitores. É o mesmo padrão de 20 anos. Publicar a acusação com destaque e silenciar sobre o desfecho. A diferença é que desta vez a própria Veja apagou antes do desfecho chegar. O mapeamento está feito. 2 fenômenos distintos, 2 grupos de responsáveis. Primeiro grupo, a mídia tradicional. A revista Veja publicou acusações contra Lulinha em 2004, em 2015, em 2019 e em 2026. Nenhuma resultou em condenação. A Folha de São Paulo, o Globo, Record TV e Jovem Pan amplificaram sem verificação. O Globo foi o único a se autocorrigir publicamente. Segundo grupo, o Sistema Organizado de Desinformação. Carlos Bolsonaro coordenava o Gabinete do Ódio. Alexandre Ramagem aparelhou a ABIN. Adilson Barroso e outros políticos distribuíam as mentiras. O Jornal da Cidade Online produzia com jornalistas fictícios. O governo federal financiava com verba pública. Empresários pagavam os disparos em massa. Nenhuma das calúnias foi provada. Todas têm responsável identificado. A acusação não é prova. Mas fabricar e distribuir calúnias é crime previsto no Código Penal Brasileiro, nos artigos 138 a 140. E o ecossistema que as produziu tem endereço, financiamento e método documentados pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional.